Você já teve alguma dúvida ortográfica? Eu já. Saber se é vi ou vê em travesseiro é um exemplo de dúvida sobre a escrita de vogais. E saber onde vai a letra R em iogurte, ou seria iogurte? Essas e outras perguntas sobre a ortografia do português são tema deste podcast, Fonologia e Ortografia. Em episódios curtos, licenciandos e licenciandas em letras da Unesp, em São José do Rio Preto, São Paulo, explicam os motivos linguísticos das dúvidas ortográficas. Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp, responsável pela criação e produção deste podcast. E te convido a ouvir cada episódio sobre ortografia e características fonéticas e fonológicas do português que falamos, e que são relevantes para ampliar o conhecimento da escrita da língua portuguesa. Continue conosco para conhecer mais sobre fonologia e ortografia. Episódio 4. Ouça este episódio para aprender mais sobre fricativas em fim de sílaba e ortografia. Traz ou traz? Fique com a gente. Sejam muito bem-vindos, professores e professoras. Eu sou Manuela Benedetti, sou licencianda em Letras da Unesp Bilce. Oi, Manuela. Oi, gente que nos ouve. Meu nome é Giovana Mendonça, também licencianda em Letras da Unesp de Rio Preto, e hoje estamos iniciando mais um episódio do podcast Fonologia e Ortografia. Nesse episódio, vamos falar sobre perspectivas e formas de enfrentamento de desafios para a atuação na educação básica em relação à grafia das fricativas. E começo fazendo uma pergunta muito importante para o nosso episódio de hoje. Afinal, o que são fricativas, Giovana? Bom, as fricativas são consoantes produzidas de modo que o ar passa pela boca por uma abertura parcial. O resultado é um efeito de fricção decorrente do impedimento parcial da passagem do ar pela boca. Para quem não se lembra, as fricativas são aquelas consoantes que soam assim. Eu vou dar o exemplo do som S em sapo e do som Z em zebra. Essas duas consoantes em específico têm apenas um ponto que as diferenciam: o vozeamento. O S é desvozeado e o Z é vozeado. Além da dupla S, como em selo, e Z, como em zelo, existem mais 4 tipos de fricativas: as labiodentais, F, como em faca, V, como em vaca, as alveolopalatais, Sh, como em chá, J, como em já, as glotais, R, como em rato, R, como em gordo, e as velares, R, como em carro, R, como em carga. Importante lembrar que esses nomes que citamos agora para definir cada dupla são os pontos de articulação desses fonemas, o lugar onde os articuladores se encontram. Mas hoje o foco é todo delas, as fricativas alveolares, aqueles fonemas que a Giovana acabou de explicar. Mas se você, professor, que está ouvindo a gente, ficou curioso para saber mais sobre as fricativas ou quer dar aquela revisada para complementar sua aula, indicamos o livro Fonologia e Variação, Diretrizes para o Ensino, organizado por Dircel, Aparecida Keiler, José Magalhães e Dermeval da Hora. Inclusive, todo esse conteúdo informativo que estamos apresentando é embasado no capítulo 7 deste mesmo livro, intitulado As Fricativas e seus correlatos escritos, Apoio para o Professor, escrito pela Daniela Mara Lima Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais. A autora traz, de forma objetiva e clara, os principais aspectos fonológicos que devemos considerar no ensino das fricativas. E é muito importante levantarmos esse tema para a nossa conversa, Giovana. Às vezes, durante as aulas, focamos tanto no ensino da gramática e esquecemos que, na prática, o uso da língua oral é muito mais complexa e envolve várias variações, que podem confundir e dificultar a aprendizagem dos alunos. Por outro lado, a fonologia, se bem aplicada, pode ter um papel essencial no ensino da gramática, como embasar a explicação de várias grafias. Isso aí, trazendo para o tema de hoje, por exemplo, na frase duas uvas, temos o vozeamento do S, por conta da vogal seguinte U
que é vozeada, ou seja, a vogal empresta o seu vozeamento para a consoante fricativa, que é desvozeada. Assim, a consoante se torna uma fricativa vozeada e surge a sílaba zu, que não é escrita. Portanto, falamos z e escrevemos com a letra S. Conseguimos perceber melhor se compararmos com a pronúncia de duas cenouras, onde não ocorre o vozeamento da fricativa, porque ao lado dela não está uma vogal, nem uma consoante vozeada. A consoante inicial de cenoura é uma fricativa desvozeada. Portanto, falamos s e escrevemos com a letra S. Nesse caso, o som da consoante permanece o mesmo na ortografia. Como podemos perceber pelos exemplos que a Giovana trouxe, temos uma variação na fala por razões fonéticas em um contexto fonológico bem definido. Em outras palavras, a fricativa desvozeada de duas é produzida como Z em fim de sílaba, mas a ortografia não muda conforme falamos, pessoal. Agora, imaginem como fica a cabeça dos nossos alunos com tantos S's e Z's sendo grafados de várias formas diferentes. Pode virar uma confusão. E olha que é apenas um exemplo de troca que pode ocorrer entre a fala e a escrita. De acordo com a Daniela Oliveira, as fricativas são uma classe numerosa. Ao todo, são 10 sons fricativos no português brasileiro e, consequentemente, há muitas variantes na fala, mas não na escrita. É por isso que, mesmo depois da fase de alfabetização, ainda podemos perceber uma frequente ocorrência de trocas ortográficas nos textos escritos dos alunos. Quer mais um exemplo de variável super comum? As palavras atrás e trás. As duas terminam com consoante que soam igual, mas ao escrevermos, percebemos que atrás é grafada com a letra S, produzida como fricativa alveolar desvozeada, enquanto trás, grafada com a letra Z, que representa a fricativa alveolar vozeada no início de sílaba, mas nessa palavra a pronúncia deixa de ser vozeada e passa a ser desvozeada. Embora sejam palavras com sons muito parecidos, o significado das palavras são bem diferentes. Vamos lembrar? Trás é um advérbio de lugar e tem significado de após, depois de, na parte posterior, atrás ou detrás. Exemplo, o cão não sai de trás da árvore. Enquanto trás é uma forma conjugada do verbo trazer, como ele traz lanche todos os dias. E é por serem, então, palavras diferentes que têm significados distintos, é que grafamos o mesmo som de modo distinto. Tá vendo como fica bem mais fácil entender a gramática quando usamos os sons para exemplificarmos as regras ortográficas? A fonologia pode ser uma mão na roda para sairmos do clássico decoreba em sala de aula. E para discutirmos um pouco mais sobre o assunto, convidamos a professora Kátia Simone Benedetti, professora de Língua Portuguesa de Ensino Fundamental e Médio e também psicóloga com especialização em psicopedagogia. Bom dia, professora! Gostaríamos primeiramente de agradecer a sua participação no episódio de hoje e queremos saber, a partir das suas experiências em sala de aula, como um professor poderia lidar com uma criança ou um adolescente que faz essas trocas das letras que representam as fricativas no final de sílaba. Como, por exemplo, ensinar a ortografia nas palavras trás e atrás, já que as duas têm sons idênticos quando pronunciadas, mas são escritas com letras diferentes e representam significados completamente diferentes. Esse tipo de troca geralmente acontece porque não há conhecimento das palavrinhas mesmo que devem ser escritas. Então, eu acho que o caminho para esse trabalho aí de correção da ortografia é, na verdade, esclarecer o tipo de palavra que está sendo escrita. Porque o traz com Z, ele vem do verbo trazer, ele é uma forma do verbo trazer. Então, se a criança, o aluno, conhece esse verbo e já foi exposto várias vezes a esse verbo, não só na linguagem oral, mas principalmente na linguagem escrita, essa grafia acaba sendo internalizada. Eu acho que o caminho é esse, o ensino aí, promover atividades que levem esse aluno a ter um conhecimento maior sobre a palavra que ele vai escrever. Porque esse conhecimento da palavra, que tipo de palavra que é, o sentido da palavra, é esse conhecimento que vai apoiar aí a ortografia, porque vai fazer o aluno entender a lógica da ortografia.
E traz de trazer é uma palavra completamente diferente de atrás, que é um advérbio de lugar. E na minha visão, esse tipo de ensino que faz o aluno observar as palavrinhas e como elas são escritas, ele deve acontecer desde o início da escolarização. Porque a ortografia, na verdade, ela mapeia, ela codifica toda a estrutura da linguagem, né? A princípio ela codifica a estrutura fonológica, mas da estrutura fonológica emergem aí os outros níveis da estrutura linguística, o morfológico, o morfossintático, e esses níveis eles são formados por padrões. E esses padrões, eles são escritos, codificados por padrões ortográficos. Então, quando a gente conhece esses padrões, a gente entende melhor a ortografia sem precisar ficar decorando regras. Não que a gente não aprenda certas regras, mas a lógica por trás delas fica muito mais clara. Sabemos que durante o processo de aquisição da escrita, é essencial que o aluno associe as sílabas aos sons correspondentes, mas em diversos casos ocorrem trocas naturais ao passarmos da fala para a escrita, já que muitas regras ortográficas têm razão morfológica, como por exemplo no caso de duquesa, grafado com a letra S, e tristeza, grafado com a letra Z. Dois sufixos com sons iguais, esa, mas que são grafados diferentes, pois o primeiro forma um substantivo feminino, duquesa, do masculino duque, e o segundo forma um adjetivo, tristeza, da palavra triste. Formas de palavras diferentes porque o significado difere e assim a escrita é diferente também. Falando especificamente das fricativas, as dúvidas ortográficas aumentam demais em razão da similaridade entre as consoantes fricativas, dificultando o uso da letra conforme a convenção ortográfica. Sabendo disso, professora, gostaria de perguntar: com qual frequência você percebe a troca dessas fricativas, S e Z, na escrita dos seus alunos do ensino fundamental e médio? E como essas trocas podem atrapalhar o andamento da aprendizagem dos alunos durante as aulas de língua portuguesa? Atualmente, os alunos têm chegado ao 6º ano, né, que é o segmento que eu leciono, 6º ao 9º ano, eles têm chegado cada vez mais com muitas dificuldades de escrita, e não é nem de escrita de morfemas aí, não, é escrita até de sílabas, às vezes sílabas complexas, as crianças não sabem escrever. Então eu vejo como uma deficiência da abordagem de ensino que nós temos hoje, que não há o foco aí em se esclarecer para as crianças como a ortografia codifica a estrutura das palavrinhas. Ao mesmo tempo que não se desenvolve os níveis de consciência fonológica das crianças adequadamente no período da pré-alfabetização, depois disso espera-se que as crianças sozinhas vão levantando hipóteses sobre a lógica do sistema escrito. Então não tem um ensino que esclareça as crianças como o sistema ortográfico funciona, porque só a exposição que elas têm eventual aí em leitura não é suficiente para consolidar esse conhecimento ortográfico na mente. Elas tendem a ter essa confusão. E como há um desconhecimento da natureza das palavrinhas, elas não têm base para entender a ortografia, porque a ortografia ela mapeia, ela codifica não apenas a estrutura fonológica das palavras, o som só, mas toda a estrutura, inclusive a morfológica e a semântica. Então, quando nós temos palavras como duquesa, burguesa, são substantivos femininos que vêm aí de uma grafia original com S. Então, é diferente da palavra tristeza, avareza, riqueza, que são adjetivos. Então, a grafia ela está muito relacionada com o tipo da palavra, com o sentido da palavra. Porque as palavras, elas são portadoras dos padrões da linguagem, dos padrões estruturais mesmo. E a ortografia, ela codifica isso visualmente, para na hora da leitura facilitar o acesso
não só a pronúncia das palavras, mas ao próprio sentido. A ortografia ela não é uma transcrição fonológica. Por isso que uma hora escreve com S, outra hora escreve com Z. E o que falta, no meu entender, é um ensino que esclareça as crianças sobre essas diferenças. Mas como seria esse ensino? Esse ensino deveria acontecer lá no começo, logo após a alfabetização e até simultaneamente, com atividades que direcionem a atenção da criança para a relação entre a ortografia e os tipos de palavras. Porque apenas o ensino que faz com que as crianças encontrem as palavrinhas incidentalmente no contexto, principalmente no contexto dos gêneros textuais, ele não é um ensino eficiente. Nós estamos vendo o resultado dele diariamente em sala de aula e, inclusive, pela dificuldade das crianças em ler e escrever. Sabemos que simplesmente decorar regras ortográficas e gramaticais não é suficiente para o aprendizado efetivo. É crucial que os alunos compreendam o motivo de haver variação nos sons consonantais e a convenção ortográfica. Portanto, é essencial que os professores estejam cientes das diversas trocas de sons envolvendo as fricativas, a fim de entender melhor as hipóteses sobre a escrita feita pelos alunos em seu processo de aprendizagem. Ciente desse desafio, gostaria de ouvir sua experiência. Você percebe diferenças no tipo de dúvida ou na frequência de erros ortográficos em relação à faixa etária dos alunos? Em quais palavras essas trocas acontecem com mais frequência e como você costuma corrigir essas trocas mais comuns? Os alunos, eles apresentam trocas, de letras, tanto de natureza fonológica mesmo, então aí também tem a questão da discriminação dos fonemas, que é uma questão aí de natureza fonológica mesmo, e isso decorre do não desenvolvimento da consciência fonológica das crianças lá no processo de alfabetização e de pré-alfabetização. Então aí é uma questão de trocas de natureza fonológica. A outra questão de troca das letrinhas também, que tem a ver com a falta de discriminação da forma visual da letra. Então a criança troca porque ela não tem clareza mesmo do formato da letra. Isso parece assim estranho, mas tem acontecido, As crianças avançarem pelos anos escolares sem saber de fato, sem conhecer a forma visual de todas as letras, principalmente de das letras cursivas e de letra de imprensa minúscula. Então as crianças trocam, confundem A com E, O com E, tem muita troca, sem contar os clássicos aí, B e D, Q e P, e não estou falando nem da questão da dificuldade fonológica, não, é aspecto visual mesmo. E há ainda a questão das trocas de natureza ortográfica mesmo, não saber como grafar as palavras. E da mesma maneira que a criança aprende o idioma nativo dela, sendo exposta ao ambiente, da linguagem, eu vejo que o aprendizado da ortografia, ele também deve acontecer por meio da exposição aí das crianças à ortografia das palavras, em atividades assim específicas e direcionadas, porque senão fica difícil e aí sim entra na história de ter que decorar regras. E a gente sabe que decorar regras é talvez a pior maneira de se aprender. A gente tem que entender a lógica que subjaz ali aquela regra. E se eu sou exposta da maneira adequada, e recorrente aos padrões ortográficos da minha língua, eu acabo dominando esses padrões, conhecendo esses padrões. Então eu automatizo esse conhecimento e eu passo a usá-lo espontaneamente, aí como leitor, como escritor. Em resumo, exploramos hoje as formas de falar e escrever as fricativas alveolares no português e entrevistamos uma professora para nos ajudar a refletir sobre como lidar com a escrita dessas consoantes em sala de aula.
Conhecer as fricativas não só aprimora nossa percepção e pronúncia dessas consoantes em português, mas também amplia nossa compreensão de que a ortografia define regras para representar a fala, que segue regras distintas da escrita. Conhecer essas diferenças entre fala e escrita é de extrema importância, para que o professor saiba trabalhar a partir dos erros mais frequentes na escrita. Saber conduzir o aluno para que ele de verdade entenda a ortografia das palavras colabora para que o aluno não esqueça mais o que aprendeu e muito menos desvalorize a importância da fala e das práticas orais. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e principalmente a professora Kátia Simone pela participação nessa entrevista. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada, professora, por participar e obrigada a todos pela atenção. Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos. Aos professores de ensino fundamental e médio que foram entrevistados pelos graduandos da Unesp. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina Fonética e Fonologia do curso de Licenciatura em Letras do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto, no ano de 2024. Apoio: FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Fonologia e ortografia.